Boa tarde a todos. Para quem eu não consegui cumprimentar, eu fiquei tentando cumprimentar todo mundo. Talvez eu não consegui, mas se você veio pela primeira vez na nossa igreja, seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Esse lugar foi feito para você, tá? É um prazer muito grande estar com vocês hoje. Nós estamos celebrando o culto de ação de graças. Culto de ação de graças. Eu quero falar um pouquinho sobre o culto de ação de graças. E depois a gente vai abrir um espaço para a gente ouvir agradecimentos de vocês, né? Então, assim, eu sei que vocês fizeram grupos, daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que vai acontecer. Mas, o que seria o culto de ação de graças? Aqui no Brasil, a gente não tem muito esse costume de celebrar o culto de ação de graças. Mas nos Estados Unidos é muito comum uma data que virou um feriado, chamado Thanksgiving. E o Thanksgiving é um dia de dar gratidão, de agradecer a Deus, né? É o dia do gratidão, né? Da gente agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos dado, né? E aqui hoje a gente vai falar sobre esse culto de ação de graças, é o culto de agradecimento a Deus. Mas deixa eu falar para vocês então o que significa isso. Então, o que é o culto de ação de graças? O culto de ação de graças é um dia de agradecimento, em que as famílias se reúnem e recordam com gratidão a Deus as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Eu sei que muitas coisas difíceis aconteceram ao longo desse ano, certo? Às vezes é mais fácil lembrar das coisas ruins que aconteceram, mas hoje não. Hoje é um dia que a gente vai lembrar das coisas boas que aconteceram em nosso meio. E tem um versículo na Bíblia, muito curtinho, lá em Tessalonicenses, que diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Ele fala para nós sempre termos algo a agradecer. Quando você tem algo a agradecer, você vai sempre ter uma vida mais alegre, mais para cima. Você percebe que aquelas pessoas que ficam o dia inteiro reclamando, ai porque está calor, ai porque não venta, ai porque eu não tenho dinheiro, ai porque eu não posso, está sempre para baixo. Mas as pessoas que têm gratidão em seus lábios vão sempre estar sempre para cima, sempre alegre, né? Eu oro para que vocês, todos vocês, possam viver dessa maneira, sempre alegre, sempre sorrindo, né? Sempre dando gargalhadas, né? Eu amo dar gargalhada. Todo mundo sabe aqui, né, que uma das minhas marcas é a minha risada. Mas eu gosto de lembrar, de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem me feito. Só para vocês entenderem a origem do dia de ação de graças. Como que aconteceu o dia de ação de graças? Eu acho que é muito interessante a gente entender isso. Em 1621, no ano de 1621, quando os peregrinos ingleses, europeus, foram para os Estados Unidos, eles encontraram com os indígenas Wampanoag. Eu não sei falar isso aqui, tá, pessoal? Inventei agora, né? E eles celebraram o sucesso da colheita de milho depois de um inverno rigoroso. Mas olha só que interessante. Quando um povo vem para a sua terra, a gente às vezes não gosta muito deles, que eles estão invadindo a nossa terra, sabe? Mas olha só que interessante. Quando esses peregrinos, essas pessoas vieram para a América, os próprios indígenas, ao invés de darem flechada neles, pelo contrário, os indígenas ensinaram esses foreigners, esses estrangeiros, a se adaptarem naquela realidade, naquela cultura, naquele clima. E aí eles ensinaram as pessoas a se adaptar naquilo. E o que aconteceu com essa amizade? Essa amizade gerou uma colheita muito grande, muito próspera entre eles. E é interessante que esse povo peregrino, eles trouxeram o evangelho com eles. E esses indígenas conheceram o evangelho de Jesus. Foi uma troca, né? Foi uma troca. Eles trouxeram Jesus e os indígenas ensinaram eles a se adaptar. E aí eles fizeram uma festa, que era chamada Festa das Colheitas, que eles então compartilharam todas as coisas que eles ganharam. E olha só que interessante, a Bíblia também faz isso muito antes de 1621. Lá no Velho Testamento, nós sabemos que quando nós entramos nessa terra, o nosso Deus já estava aqui, Ele criou esse mundo. E Ele nos abençoou e cuidou de nós, e nos deu força
para nos adaptarmos nesse mundo. E o que aconteceu? Ficamos prósperos. E aí lá no Velho Testamento, o povo de Deus sempre dava as primícias. O que eram as primícias? Eram as primeiras coisas, a primeira colheita eles davam para Deus. Nessa situação do Thanksgiving, da ação de graça, começou em 1621. Mas você sabe que só em 1863 que esse dia foi realmente oficializado, o Dia de Ação de Graças. Oficialmente esse dia virou um feriado nos Estados Unidos em 1863 pelo presidente Lincoln, que tornou-se esse dia o dia do agradecimento. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: muito obrigado porque você está aqui. Pessoal, muito obrigado porque você está aqui. E olha só que interessante, quando a gente fala isso, a gente já fica alegre. Então fala para outra pessoa: muito obrigado porque você está aqui. Muito bem. Pessoal, nesse momento, o que acontece? Eu falei para vocês fazerem grupos pequenos, e nesses grupos pequenos vocês compartilharam um agradecimento, algum agradecimento desse ano, né? E eu queria chamar aqui 3 ou 4 pessoas para pegarem o microfone e falarem do seu agradecimento, o que você tem para agradecer ao Senhor nesse ano, tá? Como eu sei que a maioria de vocês é um pouco tímido, esse grupo pequeno vai escolher alguém para vir aqui na frente, o melhor agradecimento do seu grupo pequeno. Você vai falar para ele: vai lá, o seu agradecimento é muito bom, vai lá. Tá? Já escolheram? Já escolheram? Eu vou ficar aqui do seu lado, para você não ficar com vergonha, tá bom? Eu vou ficar aqui do seu lado, então... O primeiro voluntário, pessoal, não vamos forçar. Quem apontar o dedo é o primeiro que vai vir aqui na frente. Tá? Quem apontar o dedo é o primeiro que vai vir aqui na frente. Tá? Então, assim, então eu sei que a gente não vai forçar ninguém a vir para cá. Se você é tímido, não quer falar, não tem problema, tá? Mas se tem alguém aqui que fala assim: não, eu quero compartilhar algo, por favor, vem, Keizão, vem lá, amor. Aí, garoto. E bem-vindo à igreja, né? Faz tanto tempo que você não vem. Pessoal, os nossos vestibulandos faltaram vários domingos, né? Porque eles tiveram Enem, tiveram vestibular. E agora, alguns ainda têm provas, né? Alguns já acabaram as provas, mas a gente louva ao Senhor pelas provas que eles fizeram. Talvez, não sei quantos vão passar, tomara que todos, mas que Deus abençoe a todos. Mas se não passar, a gente viu o esforço de cada um deles e a busca pelo Senhor também. Vai lá, Quinzão. Bom, eu queria agradecer por esse ano, primeiramente. Foi um ano muito desafiador para mim, para várias pessoas também. Mas assim, eu comecei cursinho esse ano e junto com isso vieram várias outras responsabilidades. Então eu queria agradecer porque Deus esteve no controle de tudo, Deus esteve me abençoando em tudo. Nesse ano eu vi grandes bênçãos de Deus vindo na minha vida. Noites onde eu falava: Deus, eu não sei o que eu vou fazer, e Deus vinha com a solução no dia seguinte. E o que eu compartilhei no meu grupo foi: cara, eu queria agradecer que eu sobrevivi esse ano. E aí, assim, bem dramático, mas assim, no fundo eu tava tipo: nossa, sobrevivi esse ano, cara. Assim, fiz coisas que eu achei que eu nunca ia fazer na vida, que é que trabalhar. Brincadeira. Coitado, né? Tão difícil. Obrigado. Gosto muito do meu trabalho. Também várias outras coisas e agradecer bastante a Deus por isso, também no começo do próximo ano. E foi basicamente isso que eu agradeci. Muito bem.
Vamos lá, quem vai ser o próximo voluntário ou voluntária? Voluntária. Quem? A Kemi? Êêêê! Com vocês, Luciana Kemi. Boa tarde a todos. Eu nem estava pensando em fazer isso hoje, mas eu sei que eu tinha me prometido que se acontecesse eu ia me testemunhar. Então, esse ano eu fui dispensada do trabalho em julho, né? Mas é um momento ruim, só que eu sei que Deus esteve comigo o tempo inteiro. Eu pude sentir muito através das orações de vários irmãos aqui da igreja. Eu senti o apoio e eu pude estar calma, tranquila. É um momento difícil, mas que foi, acho que, o momento que Deus mais teve presente na minha vida, de eu entregar realmente para Ele todo esse momento. E agora Deus abriu uma oportunidade, né, para entregar agora. Então, assim, eu quero agradecer muito, porque esse ano foi um ano de muito aprendizado. E Deus esteve me abençoando e não deixou me faltar nada, mesmo no momento de desemprego. E agora Ele trouxe o sustento para a minha casa. Glória a Deus, muito bom. Muito bom. Quem vai ser o próximo corajoso ou corajosa? Quem quer? Aê, Sueli! Uhul! Boa tarde, igreja. Bom, eu tenho um motivo muito especial de gratidão, porque no mês passado, 30 de outubro, eu finalizei um ciclo de 5 anos de tratamento do câncer de mama. E eu só tenho gratidão no coração, porque nesse período de 5 anos eu pude comprovar mesmo o tamanho do amor de Deus, né? E eu tenho certeza, assim, que quanto mais a gente se faz presente perante Deus, seja em oração, seja em louvor, seja vindo na igreja, mais Ele se manifesta nas nossas vidas. Então, assim, é um recado que eu deixo para quem está começando, né, essa caminhada cristã. Eu também não sou muito velha de caminhada cristã, né? Eu me converti em 2019, mas desde então eu tenho experimentado muito a presença de Deus, o quão grande Ele é nas nossas vidas. Mas para isso, a gente também tem que estar presente na vida dEle. Então, é esse o recado que eu quero deixar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais forte Ele fica em você. Amém. Muito bom. Quem mais? Mais uma chance. Mais alguém? Aê! Samuel! Mais conhecido como meu pai. Já que ninguém do meu grupo quis vir, eu vou falar por eles. Mas meu agradecimento maior é porque o meu amigo Paulo está aqui. Uau! O Tai também me agradeceu muito pela saúde, pela cirurgia que ela fez e que ela está bem da cirurgia. Então, mais um agradecimento é que hoje a Helena está aqui, a Helena da Índia, Yamashiro. que conseguiu vir hoje, e a gente agradece a Deus por isso. Muito bom. Vou dar mais uma chance, se Deus está falando no seu coração, para você agradecer, né? Acho que o seu agradecimento vai abençoar muito a gente, né? Não é só você que vai ser abençoado, mas o seu agradecimento pode abençoar muitas pessoas, assim como todos que falaram abençoar a gente. Mais alguém quer trazer um agradecimento?
Aê, Kátia! Eu compartilhei lá no meu pequeno grupo, né? Eu acho que o que eu falei, né? Tem tantas coisas, né? Para agradecer. A gente tem, se for pensar, mais coisas para agradecer do que para a gente do que pedir, né? Mas assim, uma coisa que nesse ano, né? Que eu compartilhei, que a minha mãe ela fez uma cirurgia, né? Na verdade foi assim, tudo começou há um tempo atrás, quando ela arrancou um dente. E coincidente, acho que arrancou uma parte do osso, né? Só que a gente a gente não sabia, né, que tinha acontecido isso. E aí começou a dar assim abrir uma fístula, né? E dessa fístula começou a da inflamação, né? Bactéria começou a passar aqui para a face, e da face começou a passar aqui para a nuca, mas a gente não sabia. Alguns ia fazer exame de sangue, acusava infecção, né? Mas a gente não sabia o que era. Tomava antibiótico, mas não resolvia. Até que aí ela foi no otorrino, né? E esse otorrino pediu a ressonância, e aí ele falou, nossa, a senhora está com uma secreção na nuca, né? Se não trata isso, vai ter que fazer cirurgia. A senhora vai ter que tomar um antibiótico muito forte. Se não resolver, vai ter que fazer cirurgia. E aí até ela ficou preocupada. Aí a gente falou, não, uma coisa de cada vez. Né? Aí tratou, tomou esse antibiótico, voltou, fez a ressonância, aí tinha saído a secreção. Aí falou, não, agora a senhora vai ter que fazer a cirurgia na face, né? É mais simples. E depois que tratar toda essa infecção, vai ter que procurar um buco para fazer enxerto, para fechar, né, essa fístula, para não ter mais quadro de infecção. E isso foi assim, durante todo esse ano, foi assim, uma parte de cada vez, né? E aí ela fez a cirurgia, né, tal, aí depois fez a ressonância, e aí voltou de novo no buco, umas 2 semanas atrás, minha irmã levou no buco, e aí o buco pegou e falou assim, nossa, a senhora tem que agradecer a Deus, né? Porque a fístula fechou. Ele olhou, a fístula fechou, né? Aí na semana passada, lá na casa dela, né, eu e as minhas irmãs, a gente falando, né, e eu falei assim, não, isso foi resposta de oração, né, foi milagre, né, foi a mão de Deus mesmo, né. Aí eu falei, vamos agradecer, domingo que vem, vamos. E tem a comemoração do Dia da Ação de Graça, é motivo para agradecer, né. E aí hoje a minha mãe está ali. Né? Aê! Muito bom, muito bom. Obrigado, Cátia. E eu quero agradecer todos os presentes que vocês trouxeram para mim. Fiquei muito feliz, tá? Não, pessoal, eu acho que a gente já está em preparativo para o Natal, tá? E eu queria... Daqui 2 semanas, então, sem ser semana que vem, na outra a gente já vai ter o Natal, né? Então eu queria convidar vocês e convide mais pessoas para vir aqui, vai ser um culto bem gostoso. Eu estou falando gostoso de verdade. Então vai ser muito bom, né? Então, muito bom. Então esse é o dia de ação de graças. Eu sei que talvez você ficou com vontade de querer falar o seu agradecimento. Depois você vem comigo e eu agradeço, que eu quero ouvir o que você tem para agradecer. Eu queria mostrar para vocês agora uma oração de agradecimento. Eu posso fazer uma oração de agradecimento? Eu posso. Mas tem uma oração de agradecimento que foi feita pelo rei Davi. O Davi da Bíblia aqui. Esse agradecimento foi feito pelo rei Davi. Está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 16, de 7 a 9.
E diz assim o texto: naquele dia Davi encarregou Asaf e seus parentes de levitas louvarem com ação de graças ao Senhor. Versículo 8: deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome, anunciem entre os povos o que ele tem feito e cantem a ele, sim, cantem louvores a ele, falem a todos as suas maravilhas. Davi, nesse momento, ele está fazendo um agradecimento ao Senhor, mas ele está fazendo um agradecimento por algo muito especial. Eu sei que todos que vieram aqui fazer um agradecimento, fizeram um agradecimento por algo muito especial. Nesse texto de 1 Crônicas, Davi está fazendo um agradecimento por algo muito especial. E ele está fazendo um agradecimento pela vinda da Arca da Aliança para o reinado de Davi. E talvez seja esquisito você falar: nossa, mas só porque a arca está vindo, está voltando, o Davi vai ficar muito feliz. Mas antes de ler o texto dessa vinda da arca, eu vou contar um pouquinho o que aconteceu antes da vinda da arca, porque a arca era para vir antes. Só que o que aconteceu, que Davi, ele foi buscar a arca, mas ele fez tudo errado. Ele não fez como Deus ordenou, ele não fez como Deus falou para ele fazer. Ele quis fazer do jeito dele. E eu não sei se você sabe, mas muitas coisas que dão errado nas nossas vidas é porque a gente tenta fazer as coisas do nosso próprio jeito, carnal, egoísta e orgulhoso. E quando a gente tenta pelas nossas próprias forças, muitas vezes dá errado. E para Davi deu errado. Mas nessa segunda vez, Davi falou assim: não, agora eu vou fazer direito. Tudo que Deus falar, eu vou obedecer. E aí, olha só, quando vem a arca, o texto diz assim: então Davi, as autoridades de Israel, os generais do exército foram à casa de Obed-Edom, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém com grande celebração. E como Deus estava claramente ajudando os levitas enquanto carregavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi vestia um manto de linho, assim como os levitas que carregavam a arca, os músicos e os quenanias, o dirigente do canto. Davi também vestia um colete sacerdotal. Assim todo o Israel trouxe a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e liras. Enquanto a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela quando viu o rei Davi saltando e rindo de alegria, e encheu-se de desprezo por ele. Davi, ele estava muito feliz. Ele estava tão feliz que até a esposa dele reclamou. E aí a arca voltou para Israel. É muito interessante você entender essa ideia da arca. Por que será que a arca ela era tão importante no Velho Testamento? E o que essa arca tem a ver com a gente hoje? O rei Davi trouxe a arca de volta para Israel. Isso foi muito importante. A pergunta, na verdade, é: o que significa essa arca? O que significa essa arca? Por que será que Davi ficou tão feliz que ele fez uma celebração enorme por causa da vinda da arca para Israel? Então, o mais importante do que você saber que a arca, ela foi construída de madeira especial, banhada a ouro, e ela tinha uma tampa, ela tinha 2 anjos com as asas voltadas para o centro, onde a tampa se chamava o propiciatório, o lugar onde se derramavam as ofertas para o Senhor. Talvez muito mais do que o que compunha o externo da arca. A pergunta mais importante seria: o que tinha dentro da arca? O que tinha dentro da arca vai explicar para nós hoje o que nós estamos fazendo aqui na Igreja Trini hoje. O que tinha dentro da arca? Existia 3 coisas dentro da arca. Dentro da arca tinha as tábuas de pedra feita de madeira, as tábuas dos 10 mandamentos, tinha um vaso que continha o maná. O maná era aquele floco de farinha que caía do céu, e no deserto eles juntavam aquela farinha e eles faziam pão, e aquilo sustentou a vida deles por 40 anos. É o maná. Então dentro da arca acho que deve ter ainda, porque a arca deve estar por aí, não sei aonde,
tá? A arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos, que eram a letra, a palavra, a lei que regia o povo de Deus. Dentro da arca tinha o maná e dentro da arca tinha o cajado de Arão. É um cajado que floresceu. Tem um texto do Velho Testamento muito interessante, que o Arão foi colocado como um líder, mas as pessoas não reconheciam ele como líder. Mas ele era um cara que tinha um cajado. E não sei se você sabe o que é um cajado, mas o cajado é tipo uma bengala, né? Um pouco maior, é um pedaço de uma árvore, né? Que uma pessoa segurava, né? Às vezes simbolizava uma certa autoridade, mas ninguém acreditava que o Arão era um líder. Aí o que aconteceu? Aquele cajado floresceu. Como que algo que não tem vida pode florescer? E aí por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que tinha na arca, a arca da aliança, a presença de Deus, nos remete a alguém muito importante para nós hoje. Então, quando a gente fala da palavra, lá no Evangelho de João, diz que o verbo, a palavra se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Aquele maná que sustentou, que alimentou o povo de Deus por 40 anos no deserto, é o pão da vida, que é falado em João, Evangelho de João, capítulo 6, 35. Jesus ele fala, eu sou o pão da vida. E quando você olha para o cajado, que é um pedaço de madeira morto, um pedaço de árvore morto, não tem como uma coisa morta florescer, certo? Mas quando o cajado floresce, a gente entende a ressurreição. E aí a palavra de Deus diz em Evangelho de João, capítulo 11, 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então a arca nos remete a Jesus Cristo, aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente olha para dentro da arca, a gente entende que a arca é o maná, é o sustento, é aquilo que nos move, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos sustenta todos os dias, e mesmo você não acreditando nele, Deus continua a sustentar e abençoar a sua vida. Mas Deus pode te abençoar muito mais. E o cajado, que é a ressurreição, aquilo que estava morto, mas reviveu, Jesus ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então a arca, a vinda da arca é um motivo de celebração, porque a vinda de Jesus para nós é a nossa celebração. Todos os domingos, não é só esse domingo não, pessoal, todos os domingos a igreja Trine celebra a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui no mundo. Nós nos reunimos aqui todos os domingos às 5 da tarde, não é por causa da comida, não é por causa do prédio, não é por causa das pessoas que estão aqui, não é por causa do pastor Joel, nós nos reunimos aqui por causa de Jesus Cristo que deu a vida dele por nós. Quando esse Jesus deu a vida por nós, nós podemos dizer que Jesus deu o último suspiro por você. Quando Jesus estava na cruz, tem um texto de Marcos capítulo 15 que diz, então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. O suspiro, para vocês entenderem, eu vou falar isso mais tarde para vocês, mas o suspiro é o Espírito Santo de Deus. Quando Deus, ele faz a humanidade do barro, ele forma o homem no barro, e ele faz o que? Ele sopra em suas narinas. O suspiro tem a ver com esse vento, com esse ar que vem do coração do pulmão de Deus, do interior de Deus para nós. Mas Jesus, ele deu o último suspiro por nós. Ele deu a sua vida por nós. Na verdade, esse suspiro de Jesus é a sétima última frase de Jesus que ele fala na cruz. Quando a gente vai para a cruz e a gente entende como que foi a crucificação de Jesus, a gente entende que existem 7 frases que Jesus declarou no momento da cruz. A primeira frase que Jesus fala na cruz é,
Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a primeira frase, ela mostra que esse Deus é um Deus perdoador. E mesmo você errando, esse Deus é um Deus que te perdoa, é um Deus que te limpa, é um Deus que livra você dos seus pecados. A segunda frase diz: em verdade eu te digo, você estará comigo no paraíso. Jesus estava sendo crucificado e do lado atrás dele tinha 2 outros ladrões que estavam sendo crucificados. E um deles falou assim: ô Jesus, quando você entrar lá no paraíso, lembra de mim. E Jesus diz o quê? Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Existe uma salvação através do nome do Senhor Jesus Cristo. Existe uma salvação de algo pós-vida aqui na terra. Para onde você vai depois que você morrer? Muitos não sabem. Eu sei. Eu vou ter a vida eterna em Cristo Jesus, porque Ele disse que existe essa salvação. A terceira frase que Jesus fala, Ele olha para a mãe dele. Ele olha para a mãe dele e para o João, que estava do lado da mãe dele, e diz assim: mulher, eis aí o seu filho, e João, eis aí a sua mãe. Na verdade, João não era filho de Maria, e Maria não era mãe de João. Maria era mãe de Jesus. Mas olha só que interessante, isso é conteúdo da pregação da semana que vem. Mas olha só, Jesus, Ele queria que todos nós pudéssemos viver uma família. E como é gostoso a gente viver em família. Uma das coisas que eu agradeço a Deus por essa igreja, é que todos os domingos que a gente vem aqui, eu sinto que eu vou encontrar a minha própria família. Eu amo vocês de uma maneira que parece que eu conheço vocês a vida inteira. É muito gostoso. E Jesus está falando exatamente isso. Vivam como se vocês fossem família. A quarta frase de Jesus, Ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Essa talvez seja a frase mais dolorida, uma das frases mais doloridas de Jesus. Porque nesse momento, Jesus, ele faz um clamor para Deus, ele fala assim: mas Deus, por que você me abandonou? Mas nesse momento a gente entende que mesmo o amor que o pai tinha para o filho, não superava a justiça de Deus para salvar a sua vida. Alguém precisava morrer para que você pudesse viver. E esse Jesus, Ele estava ali na cruz, dizendo para Deus: por que você me desamparou? Mas é porque o Pai precisava ser o juiz, para que nós pudéssemos ser livres da condenação do pecado. A quinta frase diz: tenho sede. E eu estou com tanta sede que eu vou até tomar uma coisa. Quando Jesus fala tenho sede, Ele está falando: eu também sou humano igual a vocês. E é muito importante a gente entender a humanidade de Jesus. Jesus, Ele era 100% Deus, mas Ele também era 100% homem. Não foi uma farsa todo aquele sofrimento que Ele teve na cruz. Tudo o que Ele sofreu naquela cruz foi por você e por mim, e foi algo realmente doloroso. A sexta frase é a frase que eu mais gosto. Diz assim: está consumado. Jesus, Ele conclui a missão dele aqui na terra, e Ele diz: está consumado. E tem uma palavra grega que eu amo falar essa palavra, fala assim: tetelestai. Tetelestai, eu amo falar essa palavra. Tetelestai significa que está pago. Sabe quando você, esse ano, a gente teve, acho que foi esse ano ou foi no passado, não sei, a gente teve o privilégio de quitar o nosso apartamento. E é tão interessante, né? A gente quitou o apartamento. Tetelestai, está pago. Tão bom, não é verdade? Quando você, às vezes, você está passando por uma dívida, um empréstimo, e você termina de pagar, tetelestai, está pago. Jesus pagou o preço de morte por nós, para que nós pudéssemos ter vida. E a última frase, que é o nosso suspiro, olha só, a sétima frase, Jesus fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Como eu falei para vocês, o que significa esse suspiro? O que significa esse sopro? Significa o Espírito de Deus. O Espírito de Deus em nós. Quando Deus assopra naquele barro, surge um ser humano. E eu quero que vocês entendam, hoje eu quero falar para vocês entenderem essa missão de Jesus. Jesus, ele deu o último suspiro por nós, mas o que aconteceu na vida dele? Jesus Cristo foi um cara normal, ele nasceu aqui na terra, nasceu no Natal, e nós vamos estar celebrando o Natal, o aniversário de Jesus, daqui 2 domingos aqui na nossa igreja, e toda festa tem comida, então vai ter comida, então venham participar com a gente que vai ser muito legal e muito gostoso. Mas depois ele cresceu normal como um adolescente, ser humano, e ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Depois que ele foi batizado, inicia um período ministerial de Jesus aqui na terra, onde ele chama os discípulos, ele faz um discipulado de 3 anos com esses homens que se tornaram os apóstolos que levaram o evangelho ao mundo inteiro. Esse Jesus, ele faz milagres aqui na terra, ele discipula esses homens que viraram apóstolos, ele cuida das pessoas, e os milagres mostravam que ele era Deus. Era muito importante que os milagres fossem realizados, para que as pessoas entendessem que esse Jesus era Deus. Mas depois de 3 anos, o nosso Jesus, ele foi crucificado, e ele morreu numa cruz por nós. E quando Jesus morre nessa cruz, ele cumpre a sua missão. Ele cumpre a sua missão. Quando eu falo do último suspiro de Jesus, a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 15, 33, ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso, disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja com vinagre, e ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz, e deu o último suspiro. O último suspiro que Deus deu, ele deu por nós. Jesus deu o último suspiro dele por nós. Nós precisamos entender, em 2 Coríntios ele explica, porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. O nosso Jesus morreu, mas ele não ficou morto. Ao 3º dia, ele é o único nesse planeta que conseguiu vencer a morte pela própria força dele. Esse Jesus, ele ressuscitou para que nós pudéssemos receber a vida. Tem um outro texto lá em Romanos, capítulo 5, que diz: mas Deus, que nos prova no seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho, e agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O conteúdo da arca era Jesus Cristo. Quando Davi traz a arca, ele traz Jesus para dentro da sua casa. Quando você abre o seu coração para Jesus, você está levando Jesus para dentro da sua casa. E esse Deus, ele vai fazer diferença nas nossas vidas. Mas talvez você esteja fazendo uma pergunta que eu já fiz para mim mesmo. A pergunta é: por que eu preciso de Jesus? Mas por que eu preciso de Jesus? Cara, eu vivo a minha vida, eu trabalho, eu faço corre,
eu faço tudo que eu faço dá certo, ou às vezes não dá certo, mas assim, tô aqui em pé, até hoje, por que eu preciso de Jesus? Talvez essa seja uma pergunta que está no seu coração. Talvez você, porque você está dentro de uma igreja, você tem vergonha de fazer essa pergunta. Eu não vou fazer essa pergunta não. Mas essa pergunta está dentro do seu coração. Por que eu preciso de Jesus? Eu quero tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples e de uma maneira que eu gosto muito de explicar, tá? Então vamos lá. Como que eu vou explicar por que eu preciso de Jesus? Eu quero falar primeiro do meu peixe. Esse aqui é o meu peixe, tá, pessoal? Eu crio esse peixe, eu amo esse peixe. O nome desse peixe é Fundolopanchax nigerianus gardneri linsuca F1. É verdade. Esse peixe aqui não é uma criação de inteligência artificial, não é, pessoal. Esse aqui é realmente o meu peixe, tá? Inclusive eu trouxe ele para você ver. Ele está na mesinha aqui atrás. Depois do culto, por favor, vai dar uma olhadinha nele. O Fundolopanchax nigerianus gardneri linsuca F1 tá lá, tá? Para você ver. Mas volta aqui comigo. Do que é feito o peixe? Sabe, eu não sei se você sabe disso, mas o peixe, ele é feito de água. O peixe, ele é feito de água. Mas se você for olhar a porcentagem de água que tem dentro de um peixe, você vai entender que esse peixe, ele é feito de água. E se ele é feito de água, ele precisa viver aonde? Na água. Eu estou tentando explicar por que você precisa de Jesus, certo? Vamos lá. Quando você tem o ser humano é criado como que o ser humano foi criado? O ser humano foi criado por Deus. Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Deus colocou dele dentro de você. Você é feito do mesmo material de Deus. Isso não significa que você é Deus, tá? Mas você foi criado com o mesmo conteúdo, com o mesmo DNA de Deus. Por isso você precisaria viver com Deus. Você precisa viver com Deus para que você possa se sentir completo. Deixa eu explicar uma outra coisa para você. O ser humano, ele é feito de 3 partes. O ser humano, isso aqui é a ideia tricotômica do ser humano. O ser humano é feito de 3 partes. Ele é feito de corpo, que é essa nossa carne, né? E para mim é mais gordura do que carne, né? Nossa carne, nós somos feitos com a nossa alma. A nossa alma é a nossa consciência, é o nosso sentimento. É quando você fica triste, quando você fica alegre, né? Quando você fica com fome, quando você tem pensamentos bons, pensamentos ruins, quando você, sabe, a alma, na verdade, é toda a nossa consciência, o nosso sentimento, as nossas emoções, tudo isso está na alma. Só que o ser humano também tem algo, que se você não encontrou com esse Deus ainda, esse seu espírito, ele está em coma, ele está adormecido. Você sabe o que é uma pessoa em coma? Uma pessoa em coma, ela está viva, e ela ainda tem a sua consciência, tudo, mas ela está num estado de pausa, e a vida dela está numa pausa, onde ela não consegue falar, ela não consegue expressar vida. Na verdade, quando nós não vivemos com Deus, com Jesus Cristo, o nosso espírito está em coma. Mas quando você encontra Jesus, você precisa entender. Deixa eu colocar um versículo que explica essa tricotomia do ser humano. E agora que Deus, o Deus de paz, os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós enchemos a nossa vida com Deus, quando nós damos abertura para que Deus entre em nossas vidas, nós experimentamos algo que eu chamo de completude. A completude, na verdade, é o sentir-se completo, é o sentir-se integral.
Aquilo que faltava não falta mais. Por isso que você vem na igreja e você não sabe porque aqui você se sente tão bem. Porque quando você vem na igreja, você se sente tão completo. É porque você está saciando algo que lá fora no mundo a gente não consegue ter. Só podemos ser completos através do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí quando você vive com Deus, quando você deixa Deus entrar na sua vida, você começa a amar esse Deus. Você começa a amar esse Deus. E é uma das minhas maiores alegrias nessa igreja, é que eu vejo pessoas que amam a Deus. Isso aqui é um dos maiores agradecimentos que eu tenho na minha vida. Eu vejo aqui pessoas que amam a Deus, que dão sua vida para Deus, que dão seu domingo para Deus. E eu fico muito feliz com isso. Quando você entende essa completude, você passa a amar esse Deus. Vamos voltar para Davi? Comecei com Davi, quero terminar com Davi e depois finalizar com o suspiro de Jesus. Davi diz assim: eu te amo, Senhor, tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, meu Deus e meu rochedo em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou dos meus inimigos. Versículo 18 diz: quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. E o versículo 31 diz: pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão o nosso Deus? E Paulo termina dizendo: Senhor, o Senhor vive, louvada seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Esse Davi, ele conhecia Deus de uma maneira real, ele tinha colocado Deus para dentro. E uma coisa muito interessante, Davi ainda era muito jovem, ele era muito jovem, mas ele já tinha esse Deus no coração dele. E teve uma ocasião na vida de Davi que ele enfrentou um gigante. Quantos gigantes você enfrentou esse ano? Quantos gigantes você enfrentou esse ano? Gigantes que abalaram a sua emoção, gigantes que desafiaram a sua saúde, gigantes que desafiaram as suas finanças, gigantes que queriam estragar e acabar com a sua vida. Mas sabe o que acontece? Esse Davi, que conhecia Deus, que vivia com Deus, que vivia essa completude, ele chega para o gigante, ele não fala para Deus: Deus, olha o tamanho do gigante. Não, ele fala para o gigante: gigante, olha o tamanho do meu Deus. Davizinho, ele chega para Golias, ele diz assim: você vem a mim com uma espada, uma lança, um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa: por que você precisa de Deus? Porque sem Deus, nós não vamos derrubar os gigantes vão derrubar a gente. Mas se você tem Deus, você tem algo muito, muito maior do que um gigante. Nós enfrentamos vários gigantes, mas esse Deus, Ele é maior que os nossos gigantes. Por isso nós precisamos de Deus, porque nós fomos feitos de Deus, porque sem Deus nós não vamos vencer todas as batalhas espirituais da nossa vida. E sabe qual que é a batalha mais difícil? A palavra de Deus fala que o maior inimigo derrotado por Jesus, sabe quem foi? A morte. E quando nós temos esse Jesus, nós temos a esperança da vida eterna. Então você precisa de Deus.
E esse Deus, Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, aqui no mundo. Porque esse Jesus deu o último suspiro por nós. O meu saco ainda nem está aberto. Tenho 6 suspiros aqui. E eu não sei para que eu vou dar o último. Eu acho que vou pegar para mim mesmo, porque eu vou comer tudo. Mas aqui, nessa lembrancinha que você recebeu hoje, está escrito: deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome e anunciem entre todos os povos o que ele tem feito. E aí ele diz: Jesus deu o último suspiro por você, mas ressuscitou para te dar a vida eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Eu falo de Jesus e termino com Davi, a oração de agradecimento. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome. Anuncie entre os povos o que Ele tem feito. Cantem a Ele, sim, cantem louvores a Ele. Falem a todos de suas maravilhas. Amém. Que nós possamos ter essa gratidão em nossos corações. E eu quero agradecer você. Obrigado por compartilhar com a gente esse dia tão especial. E que nós sempre tenhamos algo para agradecer em nossas vidas. Amém? Quero orar por você. Pode ficar em pé do seu lugar. Quero orar pela sua vida. Quero pedir bênçãos sobre a sua vida, né? Você que veio aqui na nossa igreja pela primeira vez, nós estamos aqui querendo agradecer, louvar o nome de Deus pela sua vida que veio aqui conosco. Quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por cada pessoa que veio aqui no nosso culto de ação de graças. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que morreu na cruz, mas ressuscitou no 3º dia, vencendo o pior dos inimigos, que era a morte. E hoje nós temos esperança no Senhor, porque é o Senhor quem nos dá vida. Eu quero estar orando, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão doentes. Algumas pessoas estavam doentes, não puderam vir hoje aqui. E eu quero orar com fé, Senhor. Eu quero orar por cura sobre essas vidas, dessas pessoas que não puderam vir por estar doentes. Eu oro pelas pessoas que estão aqui e que estão doentes, que estão com alguma dor. Eu oro, Deus, para que haja cura e restauração sobre essas vidas, para que através desses milagres eles possam reconhecer que Tu é Deus. Muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado pela vida de cada um. Eu oro por proteção sobre a vida de cada um, por prosperidade na vida de cada um aqui. Eu oro e Te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria fazer mais uma oração, né? Feche os seus olhos. Última vez quero estar orando aqui nesse momento para você. E eu queria estar fazendo uma pergunta. Se alguém aqui nunca fez essa oração de entrega, de dar a sua vida, abrir o seu coração para Jesus. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje, eu quero te ajudar. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo e eu vou te ensinar, eu vou te ajudar a você abrir seu coração para Jesus. Se tem alguém aqui que quer fazer essa oração, que quer abrir o seu coração para Jesus, eu quero pedir para você, levanta a sua mão para eu poder orar pela sua vida. Amém? 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 Pode abaixar a sua mão. Eu vou pedir para toda a igreja orar comigo, para os nossos irmãos que levantaram a mão não se sentirem constrangidos. Então vamos todo mundo orar junto com eles. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor deu a sua vida por mim. Eu abro meu coração para que o Senhor entre, para que a Tua bênção entre, para que a Tua presença entre na minha vida. Me aceita como seu filho e sua filha. Lava o meu coração de todos os pecados, de tudo aquilo que eu fiz e que não Te agradou. Eu peço perdão a Ti
por tudo errado que eu fiz. Me aceita como teu filho e eu abro o meu coração para que o Senhor more comigo. Quero te levar para minha casa e levar a tua bênção para minha casa, para minha família. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.